Boa noite. Maristela Temer, filha do presidente, presta depoimento à Polícia Federal. A investigação apura se a reforma da casa dela foi com dinheiro de propina. Ministro Dias Toffoli nega pedido da defesa de Lula. Juiz Sérgio Moro permanece com a ação penal do sítio de Atibaia. Em nova fase da Lava Jato, prende mais 30 doleiros. Eles são acusados de lavagem de mais de US$ 1,5 bilhão em dezenas de países. O governo paulista diz que curto em tomada causou incêndio em prédio no centro de São Paulo. Família relatou que TV, geladeira e micro-ondas estavam ligados juntos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Bombeiros continuam as buscas nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo e não descartam a possibilidade de encontrar pessoas com vida. Enquanto isso, os desabrigados recebem ajuda para reconstruir suas vidas. Na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Largo do Paissandu, não param de chegar doações. Pessoas que vieram de longe para ajudar e olham perplexas para o que sobrou do edifício Wilton Paes de Almeida, depois do incêndio e do desabamento. As crianças, né? As pessoas que ficou desamparada. Tudo isso mexeu comigo. Vim trazer uma doação de roupa para eles. Muitos desabrigados perderam todos os documentos. Cartão do SUS, Bolsa Família. Então, o que precisa hoje, primeiramente, é RG. Tem gente que não era registrada em São Paulo, então tem que recuperar certidão de nascimento. Hoje o Corpo de Bombeiros mudou a estratégia para tentar localizar possíveis sobreviventes. As máquinas já estão trabalhando sobre os escombros. Antes, tudo estava sendo feito de forma manual. Isso porque já se passaram mais de 48 horas do início das buscas. Temos o operador da máquina, que é um civil, e temos o homem do Corpo de Bombeiros ao lado dele. Qualquer movimentação de estruturas, havendo alguma anormalidade, o homem do bombeiro está ali ao lado, observando visualmente. Podem ser criadas cavidades, espaços em que uma vítima se encontre lá presa, não consegue às vezes se mover, mas ainda com vida. Além do trabalho intenso no meio dos escombros, há uma grande preocupação com os prédios vizinhos, que também foram atingidos pelo fogo. Neste, a lateral está com rachaduras e um buraco se abriu. Imagens feitas do alto pelo Corpo de Bombeiros mostram o tamanho da destruição e os danos causados à igreja luterana, que fica ao lado. O teto veio abaixo, olha só, subindo aqui o mezanino, aqui como ficou. Oficialmente, 4 pessoas estão desaparecidas. Um morador chamado Ricardo, que quase foi resgatado durante o incêndio e caiu junto com o prédio no desabamento. Além de Selma Almeida da Silva e os 2 filhos dela, que são gêmeos. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado iniciaram hoje o atendimento habitacional provisório aos desabrigados. Até o momento, 56 famílias comprovaram que viviam no prédio. Será disponibilizado a elas um auxílio moradia de R$ 1.200 no primeiro mês e de R$ 400 a partir do segundo, pelo período de 1 ano. A Defesa Civil descartou hoje o risco de desabamento dos edifícios vizinhos ao prédio. A polícia abriu um inquérito para investigar a cobrança de aluguel das famílias. O prédio estreito foi o que sofreu o maior dano. Os proprietários foram chamados e terão que providenciar escoras nos andares. Só depois vai passar por uma avaliação para saber se poderá ser ocupado de novo. Outros 4, incluindo a Igreja Luterana, foram interditados, mas não condenados. Nenhum prédio foi condenado. Nós temos edificações com danos mais importantes que demandam uma atenção maior e estão sendo monitorados. Para facilitar o trabalho dos bombeiros, edifícios comerciais e residenciais da Rua Antônio de Godoy também foram desocupados. Hoje a estratégia mudou. Os bombeiros utilizam, aí tem como apoio o trabalho de escavadeiras aqui, que retiram o material mais pesado para facilitar as buscas e localização de vítimas. A investigação sobre as causas do incêndio avança. O secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa, diz que uma mulher que morava no 5º andar da invasão revelou em depoimento que o incêndio começou com um curto-circuito em uma tomada com 3 equipamentos elétricos.
O marido dela e um filho de 3 anos estão gravemente feridos e internados. A polícia também investiga a cobrança de aluguéis em invasões. O coordenador do movimento Luta por Moradia Digna, Ricardo Luciano Lima, responsável pela ocupação irregular do edifício que caiu, foi condenado em 2016 por furto qualificado em uma ligação clandestina de água da Sabesp em outro prédio do movimento. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele cobrava R$300 de aluguel de 70 famílias com a justificativa de que iria pagar as taxas municipais como água e luz. A Sabesp diz que a dívida dele é de R$70 mil. Depoimento da filha do presidente na Polícia Federal durou 4 horas. A investigação é sobre a origem do dinheiro usado na reforma da casa dela, que pode ter vindo de propina. A Polícia Federal quer saber por que um amigo do presidente Temer, o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, intermediou o pagamento de uma reforma na casa da filha do presidente, supostamente com dinheiro de propina. Em março, Lima Filho chegou a ficar 3 dias preso durante a Operação Scala. Segundo a investigação, ele repassou pelo menos R$2 milhões à família de Temer em 2014, mesmo ano da reforma. Metade do valor, R$1 milhão, pode ter vindo da JBS Friboi de Joesley Batista, como ele próprio relatou em delação premiada. Arquitetos que participaram da obra na casa de Maristela também foram ouvidos hoje. A casa de alto padrão de Maristela Temer tem aproximadamente 350 metros quadrados e fica aqui no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade. Segundo o inquérito, os fornecedores dos materiais receberam o pagamento das mãos da esposa do coronel amigo de Temer. A polícia quer saber quanto de fato foi utilizado na obra. O repasse aos fornecedores teria sido feito em dinheiro vivo. A suspeita da polícia é de que Temer teria lavado o repasse durante a compra e reforma de imóveis. O medo do Planalto é de que outros familiares do presidente também sejam intimados, inclusive a primeira-dama. Marcela Temer pode ser chamada para dar detalhes sobre a casa que comprou em 2010 do advogado José Yunes, velho amigo e ex-assessor de Temer e que também foi preso junto com o coronel Lima na Operação Scala. O dinheiro do negócio, R$800 mil, teria vindo de uma suposta doação feita por Temer. O presidente confirmou, mas a polícia apura se o montante saiu mesmo da conta de Marcela e foi para a de Yunes. Hoje, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Temer desconversou e fugiu do assunto quando perguntado sobre o depoimento da filha. Registre meu sorriso. Na semana passada, o presidente chamou a investigação de perseguição criminosa disfarçada. Nova fase da Operação Lava Jato desarticula esquema que teria movimentado mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. O juiz Marcelo Bretas decretou a prisão de 45 doleiros e operadores financeiros. As investigações partiram da delação premiada de 2 dos operadores de propina do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, no Uruguai. Os doleiros Cláudio Barbosa, o Tônio, o Peter, e Vinícius Claret, o Jucabala. Os 2 foram soltos hoje. Um dos principais alvos da operação foi Dario Messer, apontado como o maior doleiro do Brasil e que é ligado a escândalos como os casos do Banestado e do mensalão petista. Messer era quem captava clientes e dava lastro financeiro às operações da dupla de delatores, recebendo a maior parte do lucro do grupo. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela Lava Jato no Rio, afirma que o MPF pretende desbaratar todo o esquema estruturado pelos doleiros colaboradores, apontando os agentes e paralisando a rede de compra e venda de moedas estrangeiras em mercado paralelo. Para controlar as transações, os colaboradores informaram que operavam a partir de 2 sistemas, ST e BankTrop, nos quais eles identificavam os agentes que realizavam as transações tanto no Brasil quanto no exterior. O ST é um sistema de conta corrente, ao passo que o BankTrop é um local onde ficam registrados os detalhes das operações no exterior.
Nos citados sistemas estão relacionadas mais de 3.000 offshores, cujas contas se dividem em 52 países, em transações que totalizam mais de 1,652 bilhões de dólares. Aqui na cidade de São Paulo foram 17 mandados de prisão. As ações de busca e apreensão foram realizadas em 19 endereços, nas zonas oeste e sul da capital e também na região central. Na Grande São Paulo, na cidade de Barueri, ao menos 2 mandados foram cumpridos, um de busca e apreensão e um segundo de prisão. Em um organograma do esquema, o Ministério Público destaca todos os alvos da operação. Entre eles está o chinês Wu Yusheng, que obtinha dinheiro em espécie do comércio da 25 de março, no centro de São Paulo. As notas eram usadas para comprar dólares, ou seja, os delatores transferiam a moeda americana para uma conta indicada pelo chinês no exterior e então recebiam reais no Brasil. O Yu ficou conhecido por supostamente ser um dos responsáveis pelo fornecimento de reais em espécie para o Departamento de Propinas da empreiteira Odebrecht. Outros alvos da operação são ligados a partidos políticos e já são investigados em mais casos. Ministro Dias Toffoli negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula de tirar do juiz Sérgio Moro a ação penal que trata do sítio de Atibaia. A defesa de Lula queria anular todos os atos praticados pelo juiz. A ideia era que os autos do processo fossem transferidos para São Paulo, onde teria ocorrido o suposto crime do qual Lula é acusado. Para os advogados do petista, manter o caso do sítio sob a tutela de Moro seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a segunda turma decidiu tirar das mãos do juiz de Curitiba os trechos da delação da Odebrecht que tratam de acusações ao ex-presidente. O entendimento foi de que o teor não tem relação direta com desvios na Petrobras. Ao negar, Dias Toffoli argumentou que o pedido de defesa de Lula não é plausível, aceitável do ponto de vista jurídico e ultrapassa o que foi decidido pela segunda turma do Supremo. De acordo com o ministro, o colegiado não chegou a discutir sobre a competência de Moro para conduzir as ações penais em curso contra o petista. Dias Toffoli disse ainda que o Ministério Público Federal poderá demonstrar a ligação dos depoimentos das delações da Odebrecht com os processos de fraudes na Petrobras. Agora, o processo do sítio segue em Curitiba. Ao negar o pedido da defesa, na semana passada, Moro afirmou que o processo tem como base, além desses depoimentos da Odebrecht, outras provas e fatos como as reformas supostamente custeadas pelo grupo OAS e por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Nesse processo, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para a força-tarefa da Lava Jato, a obra foi vantagem ilícita dada pelas empreiteiras. A fase é de oitiva de testemunhas de defesa. Os réus ainda não foram interrogados e não há prazo para Moro dar a sentença. A defesa de Lula disse que não iria comentar a decisão de Toffoli. Justiça Federal autoriza ex-presidente Lula a receber visitas de amigos e aliados políticos às quintas-feiras, dia reservado para familiares. A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Jacques Wagner serão os primeiros a entrar. A autorização foi dada pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba. Lula está preso desde o dia 7 de abril na carceragem da Polícia Federal, na capital paranaense. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A defesa do Lula tentou tirar o caso lá do sítio e da pretensa sede do Instituto, das mãos do Moro e passar para a Justiça de São Paulo. A segunda turma, apesar de muito leniente, negou. Primeiro por uma decisão autocrática do relator, depois por 5-0, pela terceira vez por 5-0, e aí apareceu uma decisão estúpida, estapafúrdia, conduzida por Toffoli, Gilmar e Lewandowski, contra os votos de Celso e de Fachin, e viram uns pedaços, umas porções, uma coisa confusa, que a defesa do Lula logo festejou. Aí foi para cima, pediu para o Supremo o que ele mais queria, que era tirar o processo do Moro. Aí vem o Toffoli e toma uma decisão esquisita. Ele tinha que ter negado o habeas corpus, não tinha sentido. Aí disse, não, houve um erro, aí pediram uma coisa errada, vai ter 15 dias para corrigir. Por quê? Depois passará pelo Moro, depois pelo
pela Procuradoria-Geral da República e aí se decidirá. Olha, muito estranho isso, mas ele está aí dando a impressão de que colocou água no chope da comemoração da defesa do Lula. Na verdade, não se sabe bem se ele está dando uma de correto e de ouvir a opinião pública ou está apenas adiando para consolar e ganhando algum tempo para, numa mudança qualquer de conjuntura, mudar a decisão. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até! Justiça de Portugal manda soltar Raul Schmidt. O empresário é alvo da Lava Jato. Raul Schmidt foi preso em Lisboa pela primeira vez em 2016. Voltou para a cadeia no mês passado. Na Lava Jato é alvo de 2 investigações. Ele é acusado de pagar propina aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Jorge Zelada e Nestor Cerveró, em troca de benefícios a empresas estrangeiras em contratos com a estatal. A extradição de Raul Schmidt foi pedida pelo juiz Sérgio Moro. Em janeiro deste ano, a justiça portuguesa aceitou enviar o empresário ao Brasil. No entanto, após vários embates no judiciário, o pedido está suspenso. A defesa alega que, depois de definido o processo de extradição, Raul Schmidt conseguiu o status de cidadão português nato, o que, na visão dos advogados, mudaria o entendimento sobre o caso. A palavra final será do Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir a questão na próxima quarta-feira, dia 9. O Tribunal Superior Eleitoral manteve em liberdade o casal Antony e Rosinha Garotinho. Os dois são acusados de corrupção eleitoral em Campos de Goytacazes, no Rio. Antony e Rosinha Garotinho tinham sido presos em novembro do ano passado por determinação da Justiça Eleitoral de Campos de Goytacazes, mas foram libertados da prisão preventiva em dezembro, por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que era até então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No julgamento de hoje em Brasília, os ministros da Corte decidiram manter o casal em liberdade, assim como o presidente do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues, acusado de participação no mesmo esquema de corrupção. A denúncia do Ministério Público acusa o casal Garotinho e o presidente do PR de corrupção, extorsão de empresários, participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade na prestação das contas eleitorais. Os procuradores federais dizem que o frigorífico JBS Friboi firmou contrato fraudulento com uma empresa sediada em Macaé para prestação de serviços de informática. O contrato era para mascarar uma doação ilegal de R$3 milhões para as campanhas de Rosinha e Antony Garotinho, com o aval do presidente do partido. Eles negam participação em qualquer esquema ilegal. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal um cheque milionário que, segundo a denúncia, comprova a participação do ministro da Agricultura em um esquema de corrupção. Na época, Blairo Maggi era o governador de Mato Grosso. O cheque de R$4,5 milhões foi pago por um posto de combustível ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, em suposto esquema para a compra de uma cadeira na corte, segundo denúncia da Procuradora-Geral Raquel Dodge. A PGR diz que o posto era usado na época que Blairo Maggi governava Mato Grosso para mascarar os recursos do esquema no TCE mato-grossense. O dono do local, apelidado pela Operação Ararat de Posto da Propina, admitiu à Polícia Federal ter feito vários pagamentos de fachada, a mando de conselheiros indicados para o TCE pelos ex-governadores Blairo Maggi e Silval Barbosa. Segundo Raquel Dodge, os valores teriam sido desviados da Assembleia Legislativa do Mato Grosso e de contratos do governo do estado por meio de contratações simuladas de serviços jamais prestados. Na denúncia apresentada ontem pela PGR ao Supremo, o atual ministro da Agricultura do governo Michel Temer é acusado de 2 crimes de corrupção. Caberá agora aos ministros da Suprema Corte decidirem se o tornam réu no caso. Em nota, o ministro da Agricultura diz que recebe a denúncia da PGR com indignação e estranheza, já que as mesmas denúncias foram alvo de investigação em 2014 e arquivadas na Suprema Corte. Blairo Maggi diz que o novo pedido de Raquel Dodge é uma violência contra as competências dos ministros da segunda turma,
que na época decidiram pelo arquivamento. O Supremo Tribunal Federal restringe foro privilegiado. A Corte decidiu reduzir o alcance da prerrogativa para deputados federais e senadores. Por 7-4, a maioria dos ministros votou favorável ao entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso de que o foro privilegiado deve ser somente para crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo, ou seja, deputados federais e senadores que forem réus em ações que não se encaixarem nessas condições poderão ser julgados por juízes de primeira instância. Esta foi a 5ª sessão que o Supremo dedicou à análise do tema. O julgamento começou há quase um ano, em 31 de maio do ano passado, e teve 2 pedidos de vista. Todos os ministros foram favoráveis à restrição do foro privilegiado, mas houve divergências sobre o alcance da medida. O impacto da decisão ainda vai ser calculado pelos ministros. Segundo o Supremo, há cerca de 540 inquéritos e ações penais em tramitação na Corte envolvendo pessoas com foro. Na Lava Jato, são mais de 100 inquéritos envolvendo os principais políticos do país com mandato. Caberá ao ministro relator de cada um desses inquéritos ou ações analisar quais deverão ser enviados à primeira instância da Justiça por não se enquadrar nos novos critérios. Os próprios ministros têm dúvidas de quais casos serão encaixados e avaliam que há chance de gerar uma enxurrada de questionamentos sobre competência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu prisão domiciliar ao ex-ministro Henrique Alves, do MDB. Ele está preso desde junho do ano passado na Operação Sepsis, que investiga suposto esquema de propinas envolvendo financiamento do Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. O desembargador Ney Belo entendeu que a prisão preventiva não se justifica mais, porque os processos de Alves já estão em fase final e ainda sem julgamento. No Rio de Janeiro, tiroteios fecham 2 vias expressas. Na Cidade de Deus, uma operação da Polícia Militar deixou 4 mortos e 3 feridos. Imagens mostram uma família inteira acuada pelos tiros. O objetivo da ação na Cidade de Deus era prender os envolvidos na morte do capitão Stefan Contreiras, de 36 anos, assassinado em uma tentativa de assalto no início da manhã. Por causa dos tiroteios, a linha amarela foi fechada por 2 horas. Em pânico, motoristas deixaram os carros e tentaram se proteger junto à mureta da via expressa ou embaixo dos veículos. Imagens mostram uma família inteira, pai, mãe e um bebê deitados no asfalto, sendo assistidos por um policial. A umidade relativa do ar em São Paulo melhorou hoje e está em torno dos 55%. Vamos ver agora como ficará o tempo amanhã. Entre sexta e domingo, a tendência é que o ar seco ganhe força e afaste as chuvas em todas as regiões paulistas, inclusive no litoral e aqui na capital. E vai continuar quente, viu? Nessa madrugada, mínima prevista de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus, com tempo firme aqui na capital. Aí no final de semana o sol se mantém e o calor também. No sábado, os termômetros devem ficar entre 18 e 29 graus e no domingo um pouco mais fresquinho, entre 16 e 28 graus. Em meio aos preparativos para os encontros de Kim Jong-un e Donald Trump, os Estados Unidos aguardam a libertação de 3 americanos presos na Coreia do Norte. Kim Hak-song e Kim Sang-duk, professores na Universidade de Pyongyang, foram condenados em 2017 sob a acusação de ações contra a soberania do regime norte-coreano. Já o pastor Kim Dong-chul, preso em 2016, foi condenado a 10 anos de trabalhos forçados por suposta espionagem. Apesar do presidente Donald Trump afirmar que a libertação deles é iminente, funcionários do Departamento de Estado americano que trabalham nas negociações desde a administração de Barack Obama afirmam que não há nenhuma previsão. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Von, no Todo Seu.
domingo 3 da tarde, confira a transmissão ao vivo da primeira semifinal da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, tudo seu.